Oiê, Olá! tudo bom? Tudo bem, e você, Tudo Tati? ótimo também. Que Tá bom, bom deixa te eu ter aqui arrumar meus novamente. cabelos Ai, aqui. gente, esses cabelos nessa transição maravilhosa, eu só Ai, meu acompanho. Deus! Que prazer estar aqui com você também. Muito obrigada pelo convite. Não tinha como falar sobre. A gente chega começo do ano, já começa a ficar maluca, né? Tem todas aquelas coisas pra gente pagar, não sabe se corre, não sabe se, né, o que que faz. Eu falei, não, a gente precisa falar sobre essa parte financeira e ninguém melhor do que você para me ajudar nisso, porque você já me ajuda sempre, né? Então vai ajudar todo mundo, porque é assim que a gente faz. Então, Opa! eu acho maravilhoso. E, bom, eu acho que você pode se apresentar, porque tem gente que não te conhece, embora a gente já tenha feito uma live, mas pode se apresentar para todo mundo que tá chegando aí. E Legal. depois a gente começa com as perguntinhas, porque a gente recebeu algumas perguntinhas, e aí vamos tocar o barco. Vamos lá. Oi, pessoal, eu sou Nayara Momês, muito prazer. Vocês podem me chamar de Nay, então, porque aqui não tem nada formal, então fiquem à vontade. Eu sou contadora, sou também consultora financeira e sou empresária, então eu sei como é difícil, principalmente quando a gente tem que ser empresária, né, Tati? Aquela coisa É, de nossa. muitas funções. Então, hoje eu atuo com duas empresas, que é a Momesso Contabilidade e também a Flui Finanças, que é o perfil por onde eu estou falando. Mas vocês podem me seguir lá no Nayara Momês, que eu também compartilho algumas coisas por lá. E eu gosto muito de finanças, gente. Estou aqui para conversar, tentar traduzir para vocês, para que não fique aquela linguagem, o financeis, né? O contabilês, porque às vezes Isso acaba aí. aí se misturando. E vamos que vamos, porque eu quero ajudar aí vocês no máximo que eu puder. Perfeito. Então, ó, pessoal, quem quiser, para quem tá chegando agora, pode deixar sua perguntinha aqui nos comentários que a gente vai respondendo no decorrer da live. Já coloca, senta o dedo aí no coração, senta o dedo no aviãozinho, manda pra galera aí que vocês acham que vai se interessar pelo nosso tema. Hoje a gente vai ter a live, mas durante o restante dos dias vai vir um conteúdo bem legal que a Nai me ajudou a escrever para trazer aqui para vocês, que vocês vão poder salvar. Essa live também vai ficar salva aqui e depois vai para o YouTube na semana que vem, tá? Então, só para avisar vocês certinho, quem chegou um pouquinho atrasado, opa, vai poder acompanhar desde o do começo aí. Então vamos lá, vamos ao que interessa, né? Começo do ano, a gente já deu uma Vamos! planejadinha, né? O ano Uhum. passado, a gente já pensou um pouquinho no ano seguinte também, que a gente acaba fazendo isso. Já vimos o nosso balanço, pelo menos eu e a Naya aqui, a gente já viu o balanço da Lili, né? Mas chega começo do ano, a gente sempre fica com várias dúvidas. E aí eu abri a caixinha de perguntas, recebemos algumas perguntas e hoje vamos falar sobre elas. Então, a primeira pergunta que eu queria começar, que eu acho que é super importante, que a Nai fala muito no perfil dela a respeito disso também, mas eu acho legal a gente relembrar, qual que é a importância da gente ter duas contas separadas, né? A conta da pessoa física e a conta da pessoa jurídica, independente aí de você ser MEI, de você tá começando, porque às vezes a gente fica, tô começando, por que eu vou abrir outra conta, né? Eu já tive a minha conta junto, e aí eu entendi completamente a necessidade de separar. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente qual que é a importância de separar as contas. Legal, vamos lá. E é bem importante isso que você colocou, Tati. Desde quando a gente começamos como MEI, já separa as contas, porque quanto antes a gente fizer isso, mais fácil fica. Depois, quando tá lá, já funciona assim, rola aquela preguiça, né? Mas vou deixar assim. Mas eu vou explicar para vocês por quê. Gente, é muito importante que vocês tenham clareza do que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro da sua vida pessoal. Por mais que as nossas vidas se misturem. A gente sabe que é muito difícil até separar no dia a dia ali de cheguei do trabalho, ou às vezes, né, ainda mais agora estou trabalhando de É, casa, então a gente que fica difícil. trabalhando, é difícil de romper essa barreira, mas é muito importante por esse fator da clareza. Então, quais são os números da minha empresa? Quais são os números da minha vida? Qual que é o meu custo de vida pessoal? O custo da minha empresa? Porque aí você consegue ter uma visão muito melhor do que é o quê. Além dessa parte da clareza, a gente tem a parte da conformidade legal. Porque
a legislação determina que a empresa é a empresa, a pessoa física é a pessoa física, e quando acontece essa mistureba, que a gente chama de confusão patrimonial, que é isso, paguei lá o imposto na conta da pessoa física ou paguei alguma coisa pessoal lá na conta da empresa, isso pode te trazer problemas no sentido da Receita fazer algum questionamento, e também a gente viu muito isso no acesso ao crédito. Então, na pandemia, não sei aí quem conseguiu o Pronamp, se alguém conseguiu, quiser colocar ou não conseguiu também, fala pra gente, porque muita gente teve também algumas questões de crédito negada. Por quê? Porque a empresa não tem a comprovação do que tá lá e o que é dela, o que não é. Essa questão da emissão de notas, que é muito importante, a gente sabe da dificuldade disso também. É muito comum ouvir, mas se eu tributar tudo, então não vou conseguir manter. Então, realmente tem que fazer essa análise de como que a gente pode precificar da melhor maneira, mas se tudo estiver misturado, fica muito mais difícil da gente enxergar. Então, é essa questão da clareza, do acesso ao crédito e da conformidade. Esses 3 pontos. Perfeito. E eu sentia, na época em que eu não tinha essa separação de contas, eu sentia muito essa questão de entrou na minha conta, saiu, né? Do mesmo jeito que entrou, saiu, porque você tá pagando um monte de coisa. Aí no final, você via, nossa, mas tinha, sei lá, um faturamento de algum fornecedor que eu não paguei, aí esse dinheiro eu já usei. Porque é que você acaba não tendo controle, né? Você tá ali no dia a dia. Não tem essa clareza, não sabe o que você precisa manter na conta. E, não, tudo bem, eu vou usar aqui, vou pagar a fatura do cartão, que é bem comum, e depois eu vejo o que acontece. Mas aí dá o furo no tal do fluxo de caixa, né? Então, chegava lá, chegava no final do mês, eu queria chorar. Deixa eu dar uma boa noite aqui, Nai, pra galera que tá entrando, a Dani. A Dani, que legal. Nossa maravilhosa Gleice da Boca Santa. Gente, tô com saudade de você, hein, garota? Regiane, Moisés, Click at Me, galera que tá entrando aí, boa noite. Podem deixar aqui suas perguntinhas se vocês quiserem. Estamos falando sobre fluxo de caixa, preço, toda essa loucura, e-mail. É isso. É isso aí. Então, deixa aqui sua perguntinha que a gente vai respondendo aí no decorrer da live, tá? Tá. Você ia falar alguma coisa? É só para complementar, por exemplo. Tá. Antes a gente tinha essa parte da tarifa da conta PJ, era mais um custo que ainda hoje é alto. Então, a gente fala de taxas em torno de R$90, R$60. Mas com as contas digitais, também existe a possibilidade de cortar esse custo. Sim. Eu tenho experiência com a conta PJ do Inter. Não vou falar para vocês que é mil maravilhas, mas assim, funciona. Se você está começando, já abre também ali, toda a movimentação você já separa. É um caminho que hoje é muito mais fácil, você consegue fazer tudo de maneira digital para fazer essa separação. Eu tenho uma cliente que ela falou que foi um parto primeiro para abrir a empresa, e realmente a gente sabe que é um processo que não é tão simples, principalmente quando já é o outro passo que não é o MEI. E ela não tinha conta PJ porque ela nunca conseguia resolver, sempre que dava um problema. E aí ela veio, se tornou nossa cliente, e a gente abriu e foi uma comemoração, assim, a conta PJ. Então é um passo muito importante, pessoal. Separem aí. Eu sinto que a gente muda também, né? Aí a gente começa a se ver como empresa, na verdade, quando a gente faz essas coisinhas. Tem dinheiro lá na empresa? Você sentiu essa diferença? Não, é muito legal. Não, eu senti completamente, senti total diferença. E eu me senti como empresa, finalmente, né? Porque antes eu era a Tati. Agora não, agora eu sou a Lili. E aí eu senti total essa diferença quando eu comecei tanto a parte do CNPJ, quanto a parte da conta, né, de ter essa separação. Eu achei maravilhoso. Eu não tive uma experiência muito boa com o banco digital. Mas, aí, ó, pode falar sua experiência. Eu não vou contar totalmente hoje, porque é muito longa, mas resumindo, eu fui tentar abrir minha conta no Inter, mandei toda a documentação e assim, tentando abrir a conta no Inter, eu já tive problema porque ninguém me respondia, eu não sabia se minha documentação estava certa, se não estava certa, demorou, e aí eu pensei, poxa, se para abrir eu já tô tendo esse trabalho e essa dor de cabeça e ninguém tá falando comigo, você imagina se eu tiver algum problema. Aí eu optei por ficar com uma conta PJ no Itaú, que realmente me onera uma taxa maior, né? 92 é a taxa atual. 92, isso mesmo. Mas, né, quem sabe, já tô 1 ano com essa conta, dá pra dar uma ligadinha, tentar dar uma negociadinha, aumentar um pouquinho aí o pacote dos boletos, né? Vamos ver.
Exatamente. A Regiane colocou, na contabilidade chamamos de princípio da Da entidade. entidade. Isso mesmo. O que que é o princípio da entidade? Que a pessoa física e a empresa, elas não devem se misturar. E aí, quando a gente fala de Perfeito. ferir o princípio da entidade, significa isso, que a gente sabe que é muito comum e que eu incentivo também o pessoal a, nossa, é muito difícil. Começa aos poucos. Você vai mudando isso. Ah, tem uma conta que eu tô pagando lá na pessoa física, mas é da empresa. Vou mudar no próximo Isso. mês. Vai ter um cliente ou outro que vai pagar na sua pessoa física até ele se acostumar. Mas você vai sentir essa diferença com o tempo, um passinho por vez. Já estou há 2 anos, né? Se às vezes dou umas erradinhas, né? Sim, acontece. Então, vamos lá para outra pergunta, que essa pergunta também, Nai, é até uma dúvida que eu às vezes tenho, tá? Tá. Se é necessário mudar a nossa tabela de preço anualmente. Porque a gente tem ali o reajuste, o reajuste anual, né? De algumas. Se você tem produtos, por exemplo, de alguns insumos, né? No caso dos serviços, às vezes a gente também tem o reajuste aí da taxa da luz que a gente paga, da conta de luz, né? Muda alguma coisa na nossa conta telefônica, enfim. E aí eu queria saber, né? Surgiu essa pergunta e também é uma dúvida minha, se é necessário ter esse reajuste anual dessa tabela de valores. Se precisa, se tem que ter. E o porquê, por exemplo. Tá. Acho que a gente não precisa se prender nessa regra de tem que ser anualmente. Vamos supor que a gente também está falando de uma empresa que vende bolos. E aí, os ingredientes aumentaram ao longo do caminho, mas não completou um ano. Então, às vezes, vai ter que sentar antes, entender o que aumentou, como pode ser reajustado e reajustar. Mas é importante, então, que vamos supor que não aconteceu isso com o seu negócio. Vamos sentar, então, pelo menos uma vez por ano para entender quais foram os aumentos? O que aumentou no meu custo? Ah, eu tive aumento em alguma tarifa de intermediação, de alguma forma de recebimento. Ah, também a gente tem que prestar atenção na inflação. Então, é legal a gente analisar todo um cenário, colocar isso em pauta para pelo menos uma vez no ano revisar, eu diria. Agora, revisei, quero manter o meu preço, estou fazendo alguma coisa errada? Não, se o seu negócio está lucrativo, você está conseguindo o retorno esperado, então não é uma regra de tem que, mas o tem que analisar, tem que prestar atenção no que está acontecendo e fazer essa análise mais completa. Gle, eu ia falar de você agora. Eu ia justamente falar de você. Porque aumentou muito, né? A gente só do aumento do arroz, do feijão ali, né? Legumes, tudo da parte de alimentação, né? Aumentou pra caramba. Então eu imaginei que você tivesse sido uma das pessoas que fez esse reajuste, sim. E aí, eu não preciso dá pra fazer. Falar aqui, olha, tem que esperar até o ano que vem para reajustar. Não, já tem que sentar e reajustar e, na medida do possível, se manter competitivo também. Então, é um desafio bem alto mesmo, mas tem que ficar ligado. Aí também não dá pra aumentar toda semana também, mas, né? Eu preciso fazer isso. Eu preciso dar uma olhadinha com carinho, porque algumas coisinhas na minha tabela eu acredito que vão ter que mudar também. Sim, é interessante a gente falar isso para prestador de serviço, né? Porque quando a gente fala de comércio, fica mais palpável. Então aumentou o preço do meu insumo. Mas para serviço, é legal também fazer essa análise. Então, quais são os custos que eu tenho? O que subiu, o que não. Se você trabalha com valor hora, que também é uma possibilidade. Quanto que eu tô cobrando no meu valor hora? Será que não tá na hora de fazer uma revisão nisso? Então é legal sempre, pelo menos uma vez por ano, sentar para analisar. Perfeito. O meu valor hora, eu acho que eu não aumento ele desde que eu abri ali. Eu preciso dar uma repensada nisso. E aí, com essa questão da tabela, né, de preços, desse aumento, também surgiu essa dúvida de como apresentar para o cliente, né? Eu, por exemplo, já tive alguns aumentos dentro da Lili, principalmente, né, por parcerias, né, alguns parceiros novos que entraram, então novos serviços, a gente acaba agregando novos serviços e aí a gente tem um aumento, tá? Isso para quem tem serviço, pode ser que aconteça quando você agrega um novo serviço. Então, por exemplo, na parte de redes sociais ali, parte de redes sociais até então, eu não fazia o saque, né? Essa parte de interação e de saque, eu não fazia.
e hoje eu passei a oferecer para alguns clientes. Então precisa haver um aumento ali, porque vai ser uma pessoa dedicada para estar fazendo essa parte de conversar com os clientes, de responder as mensagens. Então, isso é muito importante e precisa ter um aumento, porque não tem como, né? E no meu caso, do ponto de vista empreendedora, eu sempre acabo informando os meus clientes com mais ou menos 2 meses a 1 mês de antecedência de quando eu vou virar a tabela, tá? De quando que eu vou mudar. Porque eu acho que é importante a gente avisar, né? Então, algumas vezes eu cheguei a falar com clientes interessados, apenas com os clientes interessados, né? Outras vezes, quando eu tenho um FII que ele é anual, né? Um contrato que ele é anual com um FII mensal, por exemplo, então eu geralmente só atualizo quando faz essa mudança de ano, né? Dependendo de quando que o cliente fechou. Então, fechando esse 1 ano, ou os 3 meses, ou 6 meses, de acordo com o pacote fechado, eu aviso antes, né? Com 1 mês de antecedência. Ou eu faço um aviso geral. Então, mando um e-mail para todos os meus clientes avisando que nós vamos ter um reajuste da tabela de valores a partir do dia tal. E quem quiser aproveitar até o dia tal para continuar com os valores antigos ainda tem tempo, ou já fica ciente de que os valores vão sofrer reajuste. Eu não mando uma tabela, mas eu aviso que os valores vão sofrer reajuste, justamente para que, por exemplo, o cliente fez um orçamento comigo, mesmo que no orçamento tenha ali 15 dias, né, você tem 15 dias ali de validade, né, vamos supor que o cliente ele veio falar comigo em novembro do ano passado. E agora eu tive o reajuste, vou ter o reajuste em fevereiro, por exemplo. E aí ele fecha comigo, vem conversar comigo em fevereiro querendo o mesmo valor, eu já meio que avisei com antecedência de que isso ia acontecer. Sim, é muito importante. A gente volta nessa parte da clareza e transparência. E quando a gente vai contratar alguma coisa, a gente também, né, não gosta de ser surpreendido dessa forma. Ou uma cobrança posterior também, isso para essa parte de serviço acontece também. Às vezes um serviço que foi extra e aí o cliente não foi comunicado. E aí não é que não seja de direito, mas fica aquela situação chata de não sabia quanto seria cobrado, se teria uma cobrança. Então é bem importante que isso aconteça. E nos casos de contrato, geralmente o pessoal escolhe um índice, mas a gente viu o que aconteceu, por exemplo, do IGPM esse ano que explodiu. Então todo mundo também teve que ser flexível de não vou ajustar pelo IGPM, vou procurar uma outra forma. Isso também é muito importante. Nada que a gente fala, existe uma regra concreta que não tem flexibilidade. Então tem que analisar com um pouco mais de a tal da empatia. Não, em caso a caso também, né? Às vezes a gente tem clientes que estão... Eu tenho clientes que estão comigo nesses 2 anos, na verdade até antes. Eu tenho clientes que da outra agência vieram comigo. Então estão há 4 anos comigo. As tratativas com esses clientes, elas são diferentes, não tem como, né? A gente faz, a gente sempre dá uma conversada ali, e ainda mais no ano passado, com relação a toda essa questão da pandemia, né? Muita gente teve que diminuir muito as contas, os custos, teve gente que quase fecha, então a gente precisa dar uma avaliada aí caso a caso, porque senão a gente acaba perdendo também, né? Perde o cliente. Exatamente. Perde o cliente. E aí, continuando com essa questão dos preços, outra pergunta que surgiu bastante é como criar uma nova tabela de preços, né? Ou uma tabela de preços. Eu tô começando agora meu negócio, como é que eu faço para criar essa tabela de preços? Qual base que eu utilizo? Tá. Então, quando a gente fala de preço, qual preço cobrar, é bem importante que a gente tenha em mente os nossos custos. Então, tem sim empresas que não sabem quais são os custos fixos, que são aqueles que a gente tem, independente de vender ou não. Eu tenho um aluguel, eu tenho ali a conta de telefone. Esses são os custos fixos. E também tem que ser levado muito em consideração os custos variáveis. E é bem importante que tenha essa consciência do que é o quê? O que é custo fixo, o que é custo variável? Nai, mas eu não tenho controle nenhum, eu não sei como fazer, eu não me dou muito bem com Excel. Vai no simples. Pega lá um caderno, anota, ou vai fazer uma planilha, às vezes mais simples mesmo, não precisa pegar aquele modelo todo pronto, que você não sabe onde vai o quê, mas pensa no seu negócio, o que você precisa entender. Quais são os custos se você está revendendo um produto? Então, primeiro, o custo de aquisição daquilo que você comprou,
né? Então, quanto custou? Ah, comprei uma camiseta para revender, qual foi o custo para adquirir? Depois, não tem só esse custo, tem os custos fixos dessa atividade, então tudo que você paga, independente se vendeu mais ou menos, e os custos variáveis, né? Que é o grande X da questão, aquilo que vai aumentar conforme aumentam as vendas. Então, a gente pode ter aí os impostos, pode ter essa parte de tarifa de intermediação de recebimento. No caso do pessoal que trabalha com a alimentação, quanto mais você vai vender, mais você vai comprar também, né? Dos ingredientes, por exemplo. Então, para pensar em tabela de preço, tem que entender qual que é esse custo e partir disso para formatar um preço que seja bacana. Então, eu daria esse norte. Tá, então primeiro a gente começa ali, lista todos os custos que a gente tem, faz essa divisãozinha do que é um custo fixo, né? Então a gente tem ali de custo fixo, por exemplo, a internet, que você contratou um pacote que você não vai mudar, por exemplo, então você tem um custo fixo com a internet. Exato. Ou com algum material que você use todo mês e que é aquele valor e que não vai aumentar, não sei, alguma coisa assim. Você tem um custo variável que pode ser a sua energia, a sua conta de luz, né? Que isso é um custo variável. Os impostos, que dá vontade de chorar, a realidade. Sim. A energia, é um a gente pode pensar nela como um custo fixo, porque para ela influenciar nessa questão da venda, só se for uma coisa também muito grandiosa, assim, de uma fabricação, mas focada nessa parte de quanto mais você vender, mais você vai ter que pagar. Então, de cara, os impostos, que às vezes acabam não sendo considerados porque as pessoas não entendem como isso está impactando. Então, se tem dúvida nessa parte, a gente também vai falar um pouquinho mais disso. Mas é bem importante considerar os impostos e essas tarifas que podem aumentar aí ao longo do caminho. Tá. Ó, o Raul colocou uma questão aqui. Como diferenciar os custos da casa e da empresa para quem trabalha de casa? Perfeito. Exatamente. Porque aí a gente tá trabalhando no home office, a conta até tá no nome da pessoa física. Você pode fazer ali uma proporção do quanto você está gastando, tá? Então, 50% da energia eu vou considerar pro meu negócio. E vai nessa média. Tá? Faz uma médiazinha, legal. Eu acho que assim, a mesma coisa da conta de luz, né, que a gente estava falando. Então, faz sentido. Não coloca como um custo variável, faz uma média ali, até porque vai no meu caso também. Todo mês, e no meu caso, eu trabalho em casa, né? Então, na verdade, verdadeira, sendo bem sincera, agora que, né, está em casa, então tem aqui eu, meu marido em casa. Então, eu deixei a energia elétrica como da casa. Eu não estou considerando para a Lili, por exemplo, porque estamos os dois estão usando, então não tem muito o que fazer, né? Então, eu considero dessa forma. Mas, por exemplo, se você tem um escritório, né, e você tá ali, aí você já coloca a média ali como um custo e dá para você usar assim. Então, a gente pode dizer que primeiro a gente vê esses custos, faz essa separação de custo fixo, custo variável, né? E aí você vê, tenta calcular ali tua hora homem, né? Geralmente, como que eu faço esse cálculo? Não sei se está certo, mas para mim funcionou. Eu faço ali, no final do mês, eu gostaria de ter como lucro para Tatiana X. Aí eu pego esse valor de X, eu divido por 21 dias, né? Porque nós temos ali os 21 dias úteis, a não ser que você trabalhe de final de semana. Então, você divide pelo número de dias que você trabalha. Eu pego este valor e divido pelo número de horas, né? E descubro ali qual que é mais ou menos a minha hora homem. Faço essa média da minha hora homem. Então, eu coloco os custos, coloco a minha hora homem, né? Se eu tiver o parceiro ali, alguém que vai trabalhar, né? O parceiro, que eu tenho que ter um orçamento ali, eu incluo esses custos do parceiro, né? A minha hora eu especifico de acordo com a atividade, e aí o imposto, né? Que já está dentro desse custo, e aí eu repasso isso como uma tabela de valor para o cliente. Então, para mim, isso tem funcionado desde o começo da Lili, essa continha, esse cálculozinho que eu faço, ele tem funcionado, né? E aí entra naquela questão de quando você vê que está aumentando demais algum custo teu, você aumenta também o valor ali da tua tabela, por exemplo, né? Eu acho que dá pra gente pensar mais ou menos assim. Então, se baseia no custo primeiro. Exato. Porque não adianta, o seu preço, ele tá cobrindo o custo que você tem?
Às vezes a gente pensa, é muito comum no caso de venda de roupa, né? Ah, eu comprei por 20, vendi por 40, tô tendo 100% de lucro. Não, não tá, porque tem todo o custo que está embutido ali. Aí você está considerando, né, o custo dessa aquisição, mas o que mais tem para considerar? Então, tudo isso que a gente falou de custo fixo e custo variável, e o seu preço está adequado, se ele está cobrindo isso tudo e te dando uma margem de lucro. Então, qual que é essa margem de lucro que o negócio está te dando? Tá? Exatamente. E aí, para quem quiser, nossa, Nai, quero aprofundar mais esse tema, pode também depois me chamar que a gente avalia o cenário da sua empresa, faz uma revisão. Perfeito. Será que tá sendo legal esse cálculo? Não tá? A gente pode aprofundar mais. Tá Perfeito, bom? Gente. Então, todo mundo corre lá para conversar com a Nai. O Raul deixou aqui bem lembrado que eu tenho um vídeo lá no canal do YouTube falando como eu calculo a minha hora homem direitinho, com a tabelinha bonitinha. Então, quem quiser, corre lá. Mas estamos como especialista, então usem e abusem da especialista, que é bem melhor do que eu para responder. Outra pergunta também que a gente recebeu bastante é se existem custos anuais fixos, né? Que, na verdade, no final das contas, acho que não serão fixos, porque acho que vai variar. Bom, enfim, você vai explicar. Tá. Para MEI e para quem é Simples Nacional, por exemplo, né? Para essa parte do CNPJ. Se existe algum custo fixo anual e quais que são eles, né? E quando que eles devem ser pagos? Porque a gente sabe que a gente tem ali o imposto de renda, que é ali pelo mês de março. É março, né? Final de fevereiro, março. Isso, março, abril, a gente tem ali. Mas quais que são esses custos e quando que eles são pagos? Tá bom. Para o MEI, a gente tem a questão de um valor fixo. A gente tem o imposto também, que é conhecido como DAS. O que é o DAS? É o documento de arrecadação do Simples. Então, o MEI, ele entra nessa categoria. Mas, resumindo, é aquela guiazinha que sai do aplicativo, do site. O MEI, ele tem sim o valor fixo mensal, que foi atualizado agora para 2021. Então, até peguei aqui os valores, ó. Comércio e indústria, R$ 56,00 por mês atualmente. Perfeito. Serviço, R$ 60,00 por mês. E comércio e serviço, R$ 61,00. Então, é um custo que, para quem é MEI, tô pensando em abrir um MEI, esse valor tem, independente de faturar, vender ou não vender. Tá? Então, é todo e ele é fixo? Ele é fixo. Para o MEI é fixo. É o único caso de empresa que vai ser fixo assim. Então, e ele tem um limite de ganho também, né? Tem aquele limitezinho anual de quanto você pode... como que fala? De faturamento. Isso. Né? De vendi, então tem um limite, que é de 81 mil, tem que ver se esse valor foi atualizado. Tá. Mas com 81 mil é 6.750 por mês. Por mês. Porque é proporcional também, abrir no meio do ano, então você não pode faturar esse valor total, tem que fazer o proporcional. Mas Perfeito. O custo é esse custo mensal e esse seria o exclusivo. Agora sim, tem a declaração do MEI. Então tem que entregar a declaração do MEI, mas o próprio MEI pode entregar sozinho pelo portal. Ele só vai ter um custo se ele preferir contratar uma contabilidade para isso. Mas se ele quiser fazer sozinho, não tem custo. Perfeito. Tá bom? O Raul confirmou aqui que são 81 mil ainda. Perfeito. Legal, obrigada, Raul. Mas é uma porta de entrada muito boa. Eu gosto muito dessa questão do MEI, que formaliza. Então, bastante gente que trabalha como pessoa física, não tem renda comprovada, não recolhe imposto de renda, precisa de alguma comprovação e não tem. É bem importante que você dê uma olhada se a sua atividade está permitida no MEI, porque não são todas as atividades. Mas tem bastante coisa lá. Se você colocar no portal do MEI, é bem importante vocês verem lá, que é .gov, tem a lista das atividades, dá uma olhada se enquadra para você. E aí, para abrir, é pelo próprio site mesmo. O passo mais difícil é a questão para conseguir emitir nota fiscal. Aí também pode fazer sozinho, mas geralmente o pessoal contrata a contabilidade para fazer essa parte da emissão da nota, de poder emitir nota fiscal. Que por um acaso a Flui presta esse serviço, certo? Então peraí, vamos supor, abrir o MEI e aí eu quero emitir nota. Para você poder emitir nota, tem que fazer um cadastro na prefeitura. Esse cadastro é a Momesso que faz, que tem a ver com a contabilidade. Agora, se o MEI quiser contratar para eu não quero emitir minhas notas, eu quero alguém cuidando do meu financeiro, aí é a Flui. Aí contrata a Flui. Gente, ela tem tudo ali, entendeu? É maravilhoso. E tem consultoria para pessoa física. E tem consultoria. É isso aí que eu vou precisar em breve. Vocês querem organizar as contas,
eu não tô conseguindo me organizar pessoalmente. E aí a gente também faz um projeto que envolva a sua vida pessoal, que envolva o seu trabalho, porque a gente sabe que uma ponta tá ligada na outra. Tá? Não tem como separar tanto assim. E quando eu abri o MEI, que foi na época das canecas, lá em 2012, mais ou menos, eu pagava R$ 45, se não me engano. 43 ou 45 subindo, reais. Né? E aí eu lembro que dava ali uns 3 mil por mês. Agora já tá com 6 mil, gente. Maravilhoso. Sim. Né? Olha só, já. E pro Simples, Nai, pro Simples a DAS, ela vai variar de acordo com as emissões de nota fiscal. Isso. Como é que funciona para quem não faz ideia? Quando a gente vem para uma empresa do Simples Nacional, então saí do mês, estourei o faturamento, preciso migrar a minha empresa. Você ganha nessa parte de não ter limite, né? Então, o limite do Simples Nacional é 4 milhões e 600 anos. Espero que todo mundo ultrapasse aí. É isso aí. Ganhar dinheiro. Mas ele é calculado a um percentual em cima da sua receita, que é o que você tem de vendas, limite de nota fiscal. Então, para comércio, o Simples começa com 4% e para serviço, 6%. Mas aí vai depender de cada caso, mas para que vocês tenham essa ideia de custo, tá? É puxadinho, mas tudo bem. Mas a gente tem que legalizar tudo, né? Tem que deixar um negocinho certinho, bonitinho. Então já considere isso daí nos seus custos, gente. Já vai ver já daí considera, porque para a empresa continuar crescendo, uma hora não vai ser sustentável se manter isso aí. na informalidade. Então, a gente quer que a empresa cresça. Então, para a empresa crescer, eu tenho que precificar bem para que o custo dos meus impostos esteja dentro do que eu estou considerando no meu preço e eu consiga expandir. Perfeito, é isso mesmo. E aí você considera isso, depois você monta teu orçamento por cliente, considera ali os 6%, bonitinho, faz ali a tua média e aí você considera no teu valor também, porque é o certo, né, a se fazer. Exato. O Raul colocou aqui, se eu estourar o MEI no ano, eu tenho que pagar todo o imposto retroativo? O que acontece, Raul? Depende do quanto estourou. Então, se você estourou o limite em até 20%, você vai desenquadrar no ano seguinte. Tá? Agora, se você estourou nesse tantão, mais do que 20%, pode ser sim que você seja cobrado desse valor desde o começo do ano. E aí a gente pode falar assim, mas eu tenho MEI, eu faturo 100 mil, nunca deu nada. Tudo bem, mas pode ser que dê alguma coisa, pode ser que você seja questionado, pode ser que você tenha que pagar e aí acaba ficando muito, muito caro. Gente, minha campanha tocou. Que beleza! Olha só, vai lá atender sua campainha. Porque assim, né? Aqui as coisas acontecem, as pessoas têm que ver as coisas acontecendo. Porque acontece assim mesmo. A gente tá em casa fazendo live, toca a campainha, alguém tem que atender. mas é isso. Aqui na Lili a gente tem o Simples, né? E então eu sempre acabo calculando quais que são os impostos certinho, bonitinho, para repassar o que tem que ser repassado, porque senão também a gente fica doido. Aí o Raul, quem sabe faz ao vivo. Tá vendo? Foi rápido. Era recebidos. Olha só que maravilhoso! Nossa, olha que engraçado. Tá vendo? Eu tô até pensando, você acabou de me dar uma ideia. Você imagina, você começa a fazer a live e aí a pessoa recebe um vinhozinho assim no meio da minha live, que fui eu que mandei. Preciso chegar ali no... Gente, foi um vizinho. E olha só, ele é MEI, cliente da Momessa. Ele veio trazer aqui 2 vinhos pra gente. Então, obrigada. Olha vizinho. só! Ó, que maravilhoso. Infelizmente, nenhum vizinho meu tá assistindo essa live, porque aí eu já ia... Hashtag fica a dica. Não, né? Não temos engraçado. aí um vizinho pra trazer. Mas tá vendo? Desculpa, ó, que legal. pessoal. Desculpa. Imagina, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Bom, paramos na questão do imposto retroativo, que você falou que pode ser que tenha. Exato, pode ser que tenha. E a gente não deve cair naquele conto de, eu faço assim, eu sou peixe pequeno, não vai me pegar. Por quê? Porque a Receita Federal, gente, ela tem 5 anos para questionar. Então, pode ser que uma hora caia a bomba na sua cabeça. E aí, a gente sempre fica naquela de saio do MEI, não saio do MEI. Chama a contabilidade, no caso, chama aqui a Nayara, que a gente faz um plano para essa migração, mesmo que não ocorra de uma hora para outra. Mas tem que fazer esse planejamento, porque senão o seu crescimento também fica limitado. Perfeito, perfeito. Outra perguntinha. Eu devo guardar uma quantia por mês no caixa da empresa?
como que eu calculo um valor bom para isso? Tá, legal. Então vamos lá, a gente já falou aqui dos custos, e aí eu vou trazer um outro conceito aqui do faturamento, que é aquele conceito do o quanto a sua empresa está vendendo, que não é lucro, né? Então, quanto de dinheiro que está entrando? Então, é bem importante que você saiba, se você não tem essa informação, levanta lá o do mês anterior, ou se você tiver no pique dos últimos 3 meses, 6 meses, ou do ano inteiro de 2020, porque esse histórico, ele é bem importante para você saber como que se comportou o faturamento. E aí, a gente tem lá faturamento, custos variáveis, custos fixos, a gente está tirando tudo, e aí a gente vai chegar, lembrando que o salário do sócio está aí, né? Mas a gente vai abordar ainda essa parte. Então, vamos supor que você fez uma análise do que está acontecendo com a sua empresa. Qual que é o meu faturamento médio, o meu custo, quanto que está sobrando. Desse valor, então tem que destinar uma parte para ser reinvestido ou para ficar no caixa. Também não existe uma regra de tem que ser tanto, mas é legal que você estipule conforme o cenário. Então, pelo menos R$ 100, pelo menos R$ 200. Ah, não, eu consigo deixar 500, 1.000. E aí é importante ter essa informação do o quanto que a minha empresa precisa para girar no mês, né? O capital de giro. Consigo deixar um mês, talvez, de reserva lá no meu caixa? Vai depender muito de cada cenário. Nossa, Nay, não, realmente eu não estou conseguindo guardar nada. Então, começa com um pouquinho, vai formando ali a sua reserva. A gente na Lili tem esse hábito de deixar pelo menos um dinheirinho reservado, porque se acontece alguma coisa, se tem que pagar alguma coisa de última hora, tá ali reservadinho. Tá? Como já aconteceu, né? De fornecedor pedir para adiantar ali, então, pô, já tô com dinheiro no caixa, já adianto o fornecedor, depois eu vou receber de volta, enfim. A gente consegue dar uma negociadinha aí. Então, esse custo aí da quantia que você vai guardar no teu caixa por mês vai depender. E aí você calcula de acordo com os seus custos, né? E até mais ou menos o que você pretende fazer. Se você tem ali a intenção de fazer algum tipo de investimento. Então, vou dar um exemplo aqui. Final do ano, a gente sempre quer mandar aquela lembrancinha bonitinha ali para os nossos clientes que estiveram com a gente todo esse tempo, né? Ou então, se você tem ali uma loja física que você quer fazer uns brindezinhos, ou até um brinde para Dia das Mães, um brinde para Dia das Mulheres, Dias dos Pais, enfim. Você já pensa que quais são os meses, né? Quando você planejar, que tem outra pergunta aqui que a gente pode até. Vai passar por ela. A gente pode até. Acho que vai ser a próxima. Como eu devo planejar o ano da minha empresa e se existe alguma regra, é exatamente isso. Assim como o marketing, né, que você planeja, o financeiro também. Quando você coloca ali tudo no papel, que você consegue olhar para o macro e que você pensa nas estratégias de marketing que você quer fazer, por exemplo, você já tem uma ideia de se você vai precisar de uma grana para isso ou não, né? Então, se você for fazer algum tipo de brinde diferente, você sabe quais são os meses e aí você sabe que você vai ter que poupar para esses meses, porque quando a gente paga à vista, às vezes a gente consegue uma negociação melhor, por exemplo, entendeu? Então, e por exemplo, falando dessa parte de planejamento e disso tudo que eu falei, essas informações que às vezes o pessoal não tem. Então, é importante também pensar, como que eu vou reunir essas informações? Vou usar uma planilha? Então, pega lá uma planilha, coloca de janeiro a dezembro, qual que é o faturamento que eu estou esperando? E aí é bem importante a gente ter uma meta que vai desafiar, mas que também seja atingível, né, Tati? Eu tava faturando 10 mil e eu quero faturar 80. Tá bom, mas calma lá, né? Qual que é o plano pra gente fazer isso? E aí, como que você vai projetar? Aí entra de novo a importância de olhar o que aconteceu no ano passado. Tudo bem, foi um cenário de pandemia, mas até então, considerando isso, como será que vai ser 2021? Quanto que eu espero, no mínimo, ter de faturamento? E aí você vai colocar lá a projeção. E para os custos, a mesma coisa. Eu já sei que todo mês eu pago aluguel, eu já sei que todo mês tenho a internet. Os impostos é essa questão que vai ser variável com base no seu faturamento. Mas você estima o faturamento, estima os impostos, ficou na dúvida, fala com a contabilidade, mas tem que ter essa clareza também dos números futuros. E como você falou, eu gosto de presentear, então já é uma coisa que vai acontecer. Tem que ser considerado lá no seu planejamento financeiro. Então eu diria que coloque lá
na ferramenta que você utiliza. No nosso caso, lá na Flui, a gente utiliza uma plataforma de gestão online. Então, se a Tati quiser consultar, ela consegue acessar de onde ela estiver, não precisa entrar em planilha nenhuma. Quais que são as vendas que estão programadas, porque aí ela me passa essa informação, eu já coloco no contas a receber dela. Quais que são os pagamentos que ela tem no mês, então a gente sabe, além do mês, a gente sabe para frente. Então, quais são os pagamentos que a Tati tem em 2021? Então, tudo que a gente já tem, já está projetado lá nessa plataforma, que é o que compõe o famoso fluxo de caixa, que nada mais é entradas e saídas da empresa. Agora, se você não anota, não tem essa ideia do que vai acontecer, como que você vai planejar e crescer também, né? É isso aí, é isso mesmo. E aí, Wendy? Muito obrigada, meu amor. Ele chega aqui já falando os negócios, a gente tá falando de coisa séria, eu fico me segurando pra não dar risada no meio. E dá o que que tá falando aí? Tá falando besteira, é o gente. fã-clube. É o fã-clube, tá falando... Esses amigos são maravilhosos, eles entram nas lives pra ajudar a gente e fazer a gente dar risada no meio a gente se apoia. No meio dos negócios importantes aqui. Mas perfeito, é isso mesmo. Inclusive, eu acredito que depois que eu fui dando uma olhadinha, a gente até faturou melhor o ano passado do que o ano retrasado. Sim. E foi muito legal. Mesmo no meio de uma pandemia, né? é muito gostoso. E eu acho que é legal a gente também ter algumas metinhas, né? As metinhas e as metonas, mas exatamente o que a Nay falou, que sejam coisas que façam sentido, que você não vai se frustrar. Ai, eu faturei 10 mil e agora eu quero ir para 80, né? Calma. Vai ali, eu quero faturar 20% a mais no ano seguinte, né? Vai pensando dessa forma. E outra coisa, uma das coisas que entrou como investimento para a Lili foi a Nay, no caso. Porque eu fazia a gente fez toda a abertura, né, da empresa com a Momesso, que foi ali sensacional, ficava, meu Deus do céu, quanta coisa. Então, graças a Deus que eu tive esse suporte. E aí, depois eu fiquei, bom, eu preciso ter... Eu fazia numa época sozinha, né, no comecinho. Eu preciso ter alguém para me ajudar ali, né, uma empresa, um suporte. Porque você tem tanta coisa, a gente faz tudo. A gente passa o café, a gente atende o cliente, a gente faz tanta coisa que chega um momento que a gente precisa ter ali um suporte. E aí, foi exatamente o que eu fiz. Eu provisionei, né, quanto que eu poderia ter ali do meu fluxo de caixa para ter um custo fixo com essa parte, né, da administrativa ali dentro do meu financeiro. Conversei com a Nay, fechamos um pacote, estou felicíssima com ela. É maravilhoso porque ajuda, né? Tem os pacotes diferenciados, já fazendo jabazinho ali para tudo que a gente precisar. Então você já conversa ali, vê com ela. E para nós empreendedores é uma mão na roda, porque a gente está cuidando de outras coisas, né? Então isso não significa que é a mesma coisa que eu falo para os meus clientes, não significa que porque você contratou alguém para cuidar do teu marketing, alguém para cuidar do teu financeiro, que você não vai olhar mais. Muito pelo contrário, você é a pessoa que vai cuidar de tudo sempre. Você sempre tem que estar olhando. Uma cliente minha aqui, ó. Aê, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Então é isso. Você tem alguém para te ajudar, mas você precisa olhar para aquilo, porque, né, o teu negócio é teu filho ali. Não tem como, né? Você contrata uma babá para olhar teu filho, mas amanhã ainda é você, não é mesmo? E tem que saber o que está acontecendo. Então, não necessariamente precisa ser você. Ai, Nay, esse tanto de informação que você está falando, eu não tenho tempo de registrar o custo, de anotar o quanto que vai entrar. Então, você pode terceirizar isso. E também é legal a gente já quebrar desmistificar essa crença de que é muito caro. Por quê? Porque, por exemplo, lá na Flui, você não vai estar contratando uma pessoa CLT. Então, você está contratando um serviço, está terceirizando essa parte dos processos financeiros, de controlar o seu contas a pagar, seu contas a receber. A gente agenda os pagamentos para aprovação do empresário, da empresária. Então, pensa que é o seu financeiro fora, né, não está ali do seu lado, mas está, né, tá à distância, e responde por toda essa parte e vai te ajudar a pensar. Eu também já falei com a Tati algumas vezes, eu preciso passar um orçamento, me ajuda a fazer esse cálculo? A gente senta, a gente analisa, e é isso, é o financeiro da empresa de vocês. É isso aí.
É isso aí, vale super, gente. Então, é bom vocês irem orçando também para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente acha isso, que é super caro, e quando vai ver, não é para tudo o que vai te atender e o que vai te dar de tempo para você e, né, e prospectar novos clientes, enfim, vender teu produto, nem se compara. Outra Legal. perguntinha aqui que nós tivemos é: quanto por mês eu devo deixar no caixa para investimento na empresa? Já vimos aqui que não tem uma regra, certo? É o que a gente falou na outra pergunta mesmo. É legal que você saiba quanto que a sua empresa tem ali, qual que é o capital de giro dela. Então, tudo que se paga, de novo, a gente bate nessa tecla do custo. E você tenha no caixa o que for para o negócio girar. Agora, sim, tem um projeto novo, um investimento, uma expansão. Aí é legal que você deixe isso separado, forme uma reserva separada do que fica ali na conta movimentando e comece a criar isso como um investimento separado, tá? Perfeito. Mas é bacana ter a reserva. Não tem a reserva? Coloca já no planejamento de 2021. Quero ter R$ 500 pelo menos no meu saldo de caixa. Ah, não, eu preciso de R$ 3.000 para eu ficar sossegado, para eu saber que eu preciso pagar os fornecedores, vou receber depois. É bem importante também alinhar essa questão de prazo. Às vezes tem um desajuste no fluxo de caixa, porque está pagando antes, é claro, para receber depois, mas como que a gente pode negociar isso? Conversa lá com seus fornecedores, tentar também diminuir esse espaço de tempo. Legal. Tá, eu vou aproveitar até para tirar uma dúvida, que eu, por exemplo, Tatiana, quando eu faço os meus cursos, né? Eu faço muitos cursos para poder cada vez mais atender melhor o meu cliente, aprender coisas novas. Então, outra coisa, acabei de comprar um celular para colocar como para Lili, né? Então a gente vai ter o número corporativo. Isso também foi outra coisa que eu planejei para conseguir, mas nada disso, tanto o celular quanto, sei lá, um computador, uma câmera, eu não costumo tirar do custo da empresa. Eu tiro como um investimento meu, Tatiana, como empresária. Isso faz sentido ou você acredita que precisa entrar como um investimento da empresa saindo do caixa da empresa? Sim, seria legal que a gente comece a migrar isso. Por quê? Porque é da empresa. Então, é o celular da Lili, é o curso que a gente está fazendo para quê? Para que traga um retorno. Quando a gente vai montar lá nosso fluxo de caixa, nossa demonstração de resultado, é importante que você tenha essa informação. Então, se foi lá na pessoa física, não vai refletir nos números da empresa. Então, eu sugiro que seja sim pela empresa e depois o que vai para a pessoa física ele já é o seu lucro. O Raul colocou como ativo. Legal, é o ativo da empresa. Quando a gente fala contabilmente falando, tem as regrinhas do que é ativo e do que não é, mas é bacana que no financeiro isso represente. O que a empresa tem? Ah, então a gente tem o celular. Quais são os investimentos? O que é investimento, né? Então, tudo que você vai ali colocar um dinheiro com a expectativa de trazer um retorno futuro. Então, vou considerar os cursos como um investimento do ano. Tá. Então é bacana sim fazer pela PJ. Então já tem coisa para já tem coisa aí pra gente falar depois. E aí faz ao vivo. Exatamente. E é isso, gente. No final das contas, né? Às vezes, e eu até converso. Nós temos muitos amigos, muitas amigas aí que empreendem e a gente conversa muito sobre isso. Eu demorei 2 anos para conseguir comprar um celular para Lili. Então, eu usava o meu celular mesmo. Eu não deixava de atender os meus clientes. Mas chegou num momento em que, primeiro, eu já estava pronta financeiramente para isso. Foi algo que eu fui guardando para tal, né? Por quê? Porque eu queria um celular específico, porque ia me atender numa necessidade específica. E aí, quando eu cheguei nesse momento, eu comprei. Isso não significou que eu precisei esperar para abrir minha empresa, ter um celular para poder abrir minha empresa, né? Não tem essa necessidade. Assim como, se eu não tivesse conseguido isso agora, eu ia continuar juntando até o momento que eu conseguisse fazer. Porque eu tenho ali, né? Eu faço isso, eu colocava como pessoal, investimento pessoal, mas agora eu já entendi que vamos começar a colocar como empresa. Então, eu tenho isso, eu tenho valores. Eu falo que eu me presenteio no Natal com curso, no final das contas, entendeu? Eu adoro curso. Mas aí... Por que não? É da empresa. Consequentemente, vai diminuir o valor que vai ser repassado
para sua pessoa física. Então, ao invés de ter a saída lá na pessoa física, a gente registra na empresa, fica tudo muito bem detalhado e de fácil acesso. Ah, quanto que a gente gastou esse ano? O que aconteceu? Então, pela Perfeito. PJ. Então, isso daí vai começar a entrar também. E aí vocês já entenderam que é mais ou menos assim que funciona. Vai guardando aí o que vocês precisam, né? Deixa ali naquele fluxo de caixa, já contabiliza isso. E quando vocês chegarem, atingirem o valor que vocês precisam ali para, sei lá, contratar uma pessoa nova ou algum serviço diferente, ou comprar um celular, um computador, uma câmera, o que vocês precisarem, vocês já pegam, tiram dali, né? E já contabiliza bonitinho. Tá, então a gente teve aqui, eu tô até perdida aqui nas perguntas. Tá, próxima pergunta é: como que eu me pago? O que fica e o que sai da conta da empresa? Isso é bem importante também, porque muita gente começa a empreender e não coloca um salário, não tem um valor fixo. Então, nossa, não tô tirando, não tenho salário, não tô recebendo. Mas aí o que acontece? As contas pessoais estão lá sendo pagas com o dinheiro da empresa. Então, é bem importante que tenha, sim, um valor que seja determinado. Ah, então, não é exatamente aquele montante? Qual que é a média ali que tem por mês? Tem que ter esse repasse, que é o que a gente chama do Prolabore. Então, o fixo é o Prolabore, é o salário do sócio, e ele vai depender de acordo com como está o caixa dessa empresa, o quanto que comporta. Ah, lindo, maravilhoso ter um Prolabore de 10 mil, mas está sangrando o caixa da empresa, eu estou deixando de pagar os impostos para que eu tire o Prolabore. Então, é bem importante ter esse valor, mas analisar o que a empresa comporta, e aí determinou o valor. O que é bacana? O restante vai ser a distribuição de lucro. Ah, tive um resultado muito legal, aí é a distribuição de lucro, que é o que vai passar lá para sua conta de forma isenta, porque de impostos, né? Porque a empresa já pagou lá no DAS. Então, hoje a gente tem essa questão de que a distribuição de lucro é isenta na pessoa física, mas tem projetos aí que a gente acha que no futuro vai acabar também sendo tributado, mas vamos deixar isso para um próximo, para a próxima live. O importante é tenha um salário, não dá para trabalhar sem um salário, mesmo que ele seja mais baixo do que você, né? Hoje é o que a empresa comporta, então vai ser esse valor. Tem que ter. O Raul falou que o dono é o último a ser pago, é isso mesmo. A gente sempre é o último a ser pago. E, Nay, eu posso diminuir meu Prolabore, por exemplo? Pode. Se você fez isso, 10 mil. Então, beleza, tô com um cliente aí que me paga, vou por 10 mil. E aí dá, né, alguma merda ali no final. Sim. E a gente não tem mais esse cliente. Eu posso retroceder ali e diminuir o meu valor de Prolabore? Pode sim, não tem problema nenhum. Tá, perfeito. Vamos lá, outra perguntinha. Tem como começar um negócio com pouca grana ou até mesmo do zero absoluto? Eu acredito que tem sim, depende muito do negócio. Quando a gente fala da prestação de serviço, é mais fácil, porque é o nosso intelecto, muitas vezes a gente não depende de, já tenho um computador em casa, consigo fazer uma reunião ali pelo Zoom ou alguma outra ferramenta que eu não tenha que assinar logo de cara. Então, nesse caso, sim. Abrir um MEI, não preciso, né, pagar tantas coisas. Mas depende muito do formato de negócio, mas eu acredito que não é... então para eu começar um negócio, eu preciso de muito dinheiro. Faz essa pesquisa antes, o que é um mês que você precisa para começar. Como que foi com você? Você começou com... O que eu investi na época, quando eu comecei lá atrás, na primeira agência, eu tinha sócia, então foi R$250 de cada. Aí, ó. Pra gente começar. Por quê? Porque já tinha o computador da minha mãe, que ainda é o computador da minha mãe, gente. Minha mãe tinha acabado de comprar um notebook novo. Eu, antes de empreender, trabalhava numa empresa onde eu tinha um notebook da empresa, né? Eu fui desligada dessa empresa sem esperar, porque eu peitei um chefe lá. Enfim, essa história fica pra outra live, se vocês quiserem eu conto. Mas, e fui desligada dessa empresa. E aí eu 3 dias de cama chorando, depois fui conversar com essa minha sócia, né, minha amiga, sobre outras coisas, sobre as canecas, e a gente acabou abrindo uma empresa em 2 dias ali e começamos com a agência. E aí foi isso, foi R$250 de cada uma, peguei o computador da minha mãe, porque eu não tinha notebook, peguei o computador da minha mãe, estou com ele até hoje, falei que ia devolver dando um computador novo para ela, não dei um computador novo para ela, não é mesmo? Mas, enfim, estamos aí. E aí foi isso, R$250 de cada que nós começamos. Na Lili, eu investi um pouquinho mais, porque eu tive que, né,
fiz folheto, cartãozinho de visitas, né? Então eu acabei investindo um pouco mais, mas foi exatamente isso. O que eu podia investir. Eu fiz todos os orçamentos. Eu queria entregar uma caixinha de boas-vindas, né? Tipo, Ah, para os meus clientes, fazer uma florzinha, fazer todo. Ideias é o que não falta. Mas eu precisava sim. orçar para ver se cabia dentro do meu orçamento. Não coube o que coube. Eu fiz, né? Então, com a Lili, eu acredito. Bom, investi também toda a parte da abertura do Da Simples, né? empresa, Da né? empresa. Finalizar o Foi CNPJ. mais alto, mas eu posso dizer aí que na Lili foi uns 3.000 reais aí, mais ou menos, com tudo isso daí que eu investi. Mas eu já tinha esse Aham. dinheiro para investir, enfim. Mas até Legal. hoje, eu tenho muito essa consciência de fazer o que eu consigo fazer. Às vezes eu tenho muitas ideias bacanas. O ano passado, por exemplo, eu não consegui enviar brinde para ninguém. Uhum. Eu sou uma pessoa que envio, né, a Lili, né, eu e a Lili, nós enviamos os brindezinhos, a gente adora presentear, tanto para os nossos clientes Sim. quanto para os nossos parceiros. A gente tem esse costume. Ah, eu adoro também receber quando Nossa, vocês mandam. é muito legal, é muito legal. E o ano passado, além da questão do caixa, porque realmente, embora a gente tenha faturado mais, foi um ano difícil para todo mundo, ficou muito Sim, essa coisa de eu vou enviar, aí eu tenho que passar álcool gel, eu preciso pensar numa coisa que a pessoa, sabe, tava muito, eu preferi não enviar. Então, o ano passado não tivemos brinde. Não tivemos brindes pra ninguém, fiquei super chateada, mas já tô pensando agora no começo do ano com umas 10. Mas é isso, eu faço. já tá planejando Eu já já os tô brindes do ano. Ó, planejando, que entendeu? legal. Mas é isso. Eu planejei, eu sempre planejo, vejo a ideia, orço a ideia e eu faço o que tá dentro do meu limite. Eu não deixo, né, estourar ali para depois eu sair chorando porque não rolou no meu fluxo de caixa. Então, isso eu costumo fazer. Legal. Investir o que Muito bom. pode. O Raul colocou também, aquele que fez comprando cartão de crédito, produziu, vendeu. Isso também para o pessoal que começar alguma coisa com alimentação, ou com roupa, ou com produto, né? Então vai ter que comprar e reinvestindo. Então, eu diria que sim, tem como começar com pouco, com quase nada é mais difícil, mas depende do negócio. Se for um serviço, até pode ser Até que pode dê ser. também. É isso aí. Ou se for um produto, é isso, né? Você compra, né? Vende e aí E você vai. vai reinvestindo. É isso aí. E a gente tem aqui mais uma perguntinha, que eu acredito que seja a última que a gente recebeu aqui, que é como calcular os impostos e outros gastos que não são palpáveis para colocar no meu preço. Né? Tipo, para Tá. descrever melhor aqui o que não é palpável, aquilo que a gente já falou um pouquinho, mas Sim. como que a gente calcula os impostos e esses outros gastos aí que a gente não consegue Tá. palpá-los? Os impostos, quando é para o MEI, é mais tranquilo porque tem um valor fixo. Então, ok, é aquele valor, é um valor mais baixo, como forma de incentivo para o pessoal se formalizar. Para o Simples Nacional, tenha em mente que é uma alíquota sobre o seu faturamento. Então, pode começar com 4% lá no comércio e no serviços com 6%, mas dependendo da atividade, quando a gente fala de atividades mais voltadas para consultorias, dependendo do que pode chegar a 15%. Então, nesse caso de impostos, é muito, muito, muito importante sentar com a sua contabilidade e entender, olha, quero entender como que funciona a minha tributação, qual que é a alíquota que eu estou pagando, então, como que eu considero isso aqui, ó, vou vender mais, tô com o raciocínio correto? E é bem legal a gente falar disso, porque é enxergar o contador e a contadora como uma parceira de negócio também, não só aquela pessoa que vai te mandar as coisas para pagar e te dar notícia ruim, que a gente sabe que às vezes rola essa visão, mas que a gente tenta quebrar. De, olha, somos parceiros do seu negócio, a gente quer que você cresça, vamos sentar juntos e analisar. É isso aí. Mas é esse o caminho para o caso de impostos. E quanto mais vende, mais impostos. E o que a gente tem que querer é isso mesmo. Então, não vou deixar de querer vender mais porque eu vou pagar imposto. Tem que aprender a considerar esse imposto no meu custo para que eu consiga crescer com qualidade. Fechado. Tá? Agora, outros custos que a gente colocou. Essa parte das tarifas são bem importantes. Então, se tem alguma intermediação aí de cartão. Hoje a gente também tem o Pix, mas para PJ, dependendo ali, não pega tanto, porque o pessoal ainda pede o boleto, eu sinto. Mas é uma opção, sem custo, sem tarifa. E questão também de frete, de logística.
Quanto mais você vende, mais você também vai ter que investir nessa parte. Então, é algo que fica meio oculto. Comissão de vendedores. Quanto mais os seus vendedores fizerem aí novas vendas, mais comissão. Então, tudo isso, tenta pensar em o que se eu vender mais vai aumentar, para achar esses custos que estão escondidos e considerar eles na hora da precificação. Perfeito. E aí o restante ali você faz principais, eu diria. O restante você faz a média, igual a gente falou da energia elétrica, né? Aí você faz uma média assim. A energia elétrica realmente, por exemplo, eu tô trabalhando de casa, quanto que eu posso considerar? Vou considerar 20%, vou considerar 30%. Agora, aluguei um espaço ou tenho uma cozinha, aí a energia elétrica ela não vai ser um custo que vai estar oculto, porque ela tá ali e faz parte mesmo do custo fixo da sua operação. Perfeito. Tá? O Raul falou que 95% dos pagamentos dele no final do ano foi por Pix. É verdade, aí, salvou. Ó, que beleza. É muito bom. Porque o Pix, gente, aproveitar que ainda não tem. Para pessoa física, não acredito que vá acontecer. Mas para PJ, dependendo do banco, pode ser sim que eles coloquem uma taxa. Uma taxinha. Mas hoje ainda não tem. Mas essa comunicação, né, com o cliente, às vezes o cliente realmente prefere o boleto. Mas a gente tentar buscar essas alternativas. Ó, é isso aí. Aposentei a maquininha, é isso mesmo. Mas fica com ela aí, porque é bom ter, né? Não vai se desfazer da maquininha ainda, dá uma segurada aí. Mas eu acho que... Eu sou fã do Pix também. Então, nossa, eu fiz várias coisas pelo Pix no final do ano, maravilhoso também. E por enquanto nenhum cliente pediu, mas quando pedir, já sei, aí já passo, já temos e já era. Bom... Terminamos aqui a nossa rodada de perguntas, né? Acho que a maior parte das dúvidas ainda é muito com essa questão de preço, essa questão de imposto. Uma coisa que eu tenho para dizer como dica, né, e sugestão para você aí que empreende, mesmo você tendo, né, esse suporte aí de alguém, né, de um contador, de uma contadora, de uma empresa que vai te ajudar nessa questão da contabilidade, é bom você aprender. A Nai me ensina muito. Me ensina sempre, é bom, eu tenho essa noção de que são 6%, eu sei fazer o cálculo, quando eu tenho alguma dúvida eu pergunto para ela, sempre peço para ela me ensinar. Então a gente tem uma plataforma ali online, digital, que eu tenho a senha, que eu acesso a hora que eu quiser para ver o que eu quiser, justamente porque é bom a gente ter essa noção, né? Muita gente acaba querendo contratar pessoas para terceirizar o problema. E no final das contas, você como proprietário da empresa sempre vai ser o responsável por absolutamente tudo. Independente de você ter contratado alguém ali para te ajudar ou não. Então isso tem que ficar bastante claro. Né? Não dá pra gente delargar, né? Exato. Uma coisa, deleguei, tudo bem. Mas o que tá acontecendo? Mas dá pra gente focar no que mais a gente precisa, né? Então a Tati não precisa hoje cuidar dos processos financeiros operacionais e ela tem a informação. Então, isso mesmo. Tal pessoa pagou? A gente já pagou tal coisa? Então, é esse o suporte que a Flui traz e que eu fico muito feliz, porque eu sei que é uma parte muito importante. É um dos motivos das empresas fecharem as portas, gente, tem precificação errada, má gestão de fluxo de caixa. Então, por mais que você não goste dessa parte, e tudo bem, você não precisa querer dominar, mas entender o cenário em que você está envolvido. Tá. Até essa parte da cobrança, né? Às vezes, uma das coisas que eu tinha um problema sério era de cobrar os clientes que não pagavam. Eu ficava, meu Deus, o que eu vou falar? Eu converso com essa pessoa todo dia, eu vou chegar, e aí, querido, você não pagou meu boleto? Hoje, o que eu fiz uma época? Isso é verdade. Uma época, eu respondia, mandava por e-mail e colocava o nome de outra pessoa. Que era o financeiro, né? O financeiro, a Natasha. Fala com a Natasha do financeiro, que era eu mesma, mas eu me sentia menos pior de fazer isso, porque era a Natasha, que não existia, que era eu. Mas enfim, né? Mas agora não, agora tenho quem responda e isso é um peso que sai das nossas costas, né? Porque simplesmente você não fica, nossa, eu tenho que ficar cobrando e você começa a se sentir mal, porque você sabe, né, se é você ou mesmo se é a Natasha, é você que tá vendo ali. Então, quando você consegue terceirizar esta parte, é muito melhor, você fica mais tranquilo de seguir ali com a pessoa. Você tá falando com a pessoa ali que não te pagou, você sabe que ela não te pagou, mas você tá falando com ela, você já sabe que estão cobrando ali. Né? Outra pessoa não me pagou, você tá me pedindo coisa que você não me pagou, sabe? Eu sei. Mas é isso. Bom,
Espero que vocês tenham gostado. Quem entrou mais tarde, nossa, eu tô. Eu vou deixar essa live salva aqui no feed. Eu já sei, foi o vinho, né? O Raul tá pedindo vinho aqui. Eu vou até mostrar, ó. Temos vinhos. Tchururu, que foram os recebidos. Deixou a gente. Aqui, gente, aqui eu só tenho água com gás, da pequenininha, tá? Só queria dizer isso. Pronto, Tem vinho acabou. aqui não tem vinho, não. Ela tá chique, ela tem o vinho. Mas quem entrou depois, então, vai ficar salvo para vocês acompanharem desde o comecinho. Semana que vem, terça-feira, vai subir pro canal do YouTube essa live. Nós ainda vamos ter vários conteúdos, algumas coisas que a gente conversou aqui hoje. Vai pro feed também, para vocês poderem salvar as informações. A Nai tá aí, eu vou deixar o arroba dela para vocês entrarem em contato. Maravilhosa, os serviços são incríveis. Não tô falando isso da boca para fora, não. Vocês sabem que eu sempre falo a verdade aqui. Então é muito bom. Quem não consegue ainda ter, né, esse serviço, faz primeiro um orçamento, né? Aproveita, já pensa ali, né, para você guardar um dinheirinho para poder contratar ali esse serviço, beleza? Então vai ficar tudo aqui, o contato da Nai também. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha ajudado aí a tirar as dúvidas. Zog chegou no último minuto. Zog, o Muri, galera chegou no último minuto. Muri também. Muri também. Eu vou deixar salvo aqui, tá? Pra vocês. Vai pro YouTube semana que vem. E o que vocês precisarem, conversa com a Nai. Se vocês tiverem dúvida e quiserem me mandar no direct, eu repasso pra ela também, beleza? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada, Nai. Amei de coração. Prazer. Eu amei também. Muito bom, como sempre. Estar aqui conversando, por mais denso que seja o assunto, que a gente consiga sempre fica leve. Tratar de uma forma mais leve. E eu me coloco à disposição. Quem quiser saber mais sobre o serviço da Flui, o serviço da Momesso, quem só quiser realmente tirar uma dúvida, pode vir. Eu não vou cobrar, fica tranquilo. Tô aqui para ajudar também. E a gente vai conversando. E até a próxima live. É isso aí, pessoal. Até a próxima live. Muito obrigada. E vão acompanhando os conteúdos. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.